Moisés não havia circuncidado o filho mais novo dele, o Eliezer. Então Deus cobrou isso de Moisés. Como que ele ia falar ao povo do pacto, e o pacto estava baseado em uma dos sinais, a questão da circuncisão, se o filho dele não estava circuncidado, né? De repente ele chega lá e um dos anciãos hebreus pergunta: você tem um sinal do pacto? Tem. E os seus filhos? O mais velho sim, o mais novo não. A autoridade de Moisés já tinha sido desconstruída. Então, Zípora entendeu que o motivo da enfermidade de Moisés era essa, circuncidou o menino dele, pegou um pano com o prepúcio, com sangue, colocou nos pés de Moisés e disse: você agora é marido de sangue. Moisés sarou e Moisés foi para o Egito. Só que Zípora e mais os filhos voltaram e ficaram sob os cuidados de Jetro, pai dela. Quando Moisés libertou o povo, tirou o povo do Egito, passaram pelo Mar Vermelho, passou por aqueles processos que nós falamos, Mara, Maná, rocha, guerra lá com Amaleque, chegaram no Sinai. Quando chegaram no Sinai, Jetro, então, que morava ali na região do Sinai, lá em Midian, levou então a Zípora e os dois netos dele para encontrar-se com Moisés. O objetivo da visita de Jetro era essa, tá? Levar a esposa de Moisés e os filhos de Moisés para a convivência familiar. Jetro chegou lá e ficou observando, né? Depois que cumprimentou Moisés, entregou a filha dele e os netos dele para Moisés, ele se hospedou ali e depois ficou observando a tarefa diária de Moisés. E ele viu que a tarefa diária de Moisés era muito pesada, porque Moisés liderava milhares de pessoas. Não eram algumas milhares, né? Eram pelo menos aí 600 mil homens. E ele era o conselheiro de cada um deles. Você pensa, a fila que se formava ali. E Jetro então disse: olha, Moisés, isso que você faz não é bom. Escolha, né, líderes de 100, de 50, de 20, de 10 e delegue a autoridade para eles, aquelas coisas mais difíceis que eles tragam para você. Moisés então acata o conselho de Jetro, tá? Então a visita de Jetro tinha como objetivo levar a família de Moisés. Depois é que ele observa a conduta de Moisés e o aconselha, tá? Então vamos aí. Moisés está lá no sopé do Sinai, porque Deus mandou Moisés tirar o povo do Egito e levar para lá, porque lá no Sinai Deus ia estabelecer leis para o seu povo. Então no seu livro aí, está aí a partir da página 53, no Sinai, a concessão da lei e a construção do tabernáculo. Então a partir aí do capítulo 19 de Êxodo até o final do livro, que é no capítulo 40, tudo que está relatado aí aconteceu na estadia do povo lá no Sinai, tá? Do capítulo 19 até o final do livro, tudo que está relatado ali, toda a história ali envolvida, aconteceu lá no Sinai. Então no Sinai, Deus leva o seu povo para lá para fazer com o seu povo um pacto, um acordo, uma aliança. Essa aliança é chamada de aliança mosaica, aliança sinaítica, porque foi feita no Sinai, tá? É chamada de aliança da lei, tem vários nomes. Então lá no Sinai, Deus vai dar a Israel a lei. Então eu coloquei aqui, Israel chegou ao Sinai aproximadamente 6 semanas após sua partida do Mar Vermelho. Então não demorou muito, né? 6 semanas. E ali permaneceu por quase um ano. Então, do capítulo 19 até o capítulo 40, a gente tem a estadia do povo ali no Sinai, as leis e o tabernáculo foram dados, e esse período é de mais ou menos um ano. Essa história a gente vai ver ela melhor, com seus detalhes, no livro de Números. O livro de Números vai tratar isso com maiores detalhes, mas o livro de Êxodo trata também de alguns detalhes aqui, dando ênfase
principalmente a questão do tabernáculo. Gente, eu tenho 45 minutos e eu tenho que chegar lá no final disso aqui hoje. Nem que a gente atrase uns 10 minutinhos a aula, mas eu tenho que chegar. Olha só, ao pé do Monte Sinai, Israel recebeu a lei e fez aliança com o Senhor. Foi devidamente organizado como nação e aceitou ao Senhor como seu rei. Tá? Então vamos aí. Propósito da lei. A gente tem que entender bem isso aqui. Qual que é o propósito da lei mosaica, do pacto do Sinai, do pacto da lei? Não teve a intenção de ser meio de salvação. A primeira coisa que tem que entender é isso. A lei não foi dada com a intenção de salvar, certo? Primeira coisa. Então ela devia ser observada por causa do amor e da gratidão a Deus. Quem salva é Deus e por uma ação graciosa. Isso vai ficar demonstrado nos ritos dos sacrifícios. Mas a lei não foi dada com a intenção de ser meio de salvação. Meio de salvação é a pessoa de Jesus. 3 promessas estão condicionadas à obediência da lei: o povo ser propriedade peculiar de Deus. Segundo, Deus fazer desse povo, fiel à sua lei, um reino sacerdotal. E terceiro, um povo fiel à sua lei, ser um povo santo. Tá? Então 3 promessas estão condicionadas à lei. São essas aí que a gente citou. Propósitos da lei: proporcionar norma moral para uma justa relação com Deus e com o próximo. Segundo, demonstrar que Deus é santo e Ele exige a santidade do homem. Terceiro, mostrar ao homem seu estado pecaminoso e fazer entender que apenas mediante a graça ele pode ser salvo. O homem peca, mas quem morre não é ele, é um animal que o substitui. Isso é a ação graciosa de Deus. Junto com a lei, foi instituído um sistema de sacrifícios e cerimônias para que o pecado fosse retirado. Assim se ensinou que a salvação é pela graça. Ok? Então isso tem que ficar bem claro aí. Porque tem gente que pensa que a lei foi dada no Antigo Testamento para salvar. Não, a salvação foi sempre pela graça. Então a lei mostra o pecado e um Deus bondoso e gracioso. Essa é a ideia. Então vamos ver aqui, ó, no livro, tá mostrando na página 54, o ponto 44 aí, ó. O homem pecador é informado da santidade inacessível de Deus. E aí depois aí tem a lei, né, que são os mandamentos. Então isso aí a gente vai também trabalhar aqui nesse slide, para a gente poder entender como que funcionou isso. Como que Deus mostrou para o povo hebreu a sua pecaminosidade? Esse slide vai mostrar bem isso aí, ó. A santidade de Deus foi ressaltada pelos preparativos que Israel devia fazer. Olha só, Moisés disse para o povo: olha, eu vou subir ao monte, porque Deus vai estabelecer leis. Vocês devem se preparar, porque Deus vai mostrar os seus propósitos, as suas leis ao seu povo. Então vem toda uma preparação. Olha, os israelitas tinham de santificar-se, lavando as suas vestes e praticando continência, respeito, reverência. Moisés marcou um limite em torno do monte, e os hebreus não podiam avançar esse limite, porque Deus ia revelar-se ali, e aquele monte, por causa da presença de Deus, era um monte santo, né? E Moisés, como representante do povo, ia acessar a Deus. Então Moisés estabelece um limite para que o povo não entrasse ou não tocasse naquele limite estabelecido. Do meio de uma tremenda tempestade, acompanhada de terremoto, som sobrenatural de trombetas, a montanha ficou em volta de fumaça e coroada de chamas aterradoras. Deus deu a lei a Moisés. Quando o povo hebreu viu tudo aquilo, né? O Monte Sinai tremendo, cheio de fumaça, cheio de raios, trovões,
sons, né, sobrenaturais de trombetas. O povo gritava: Moisés, fala você com Deus, né? Ou seja, não deixa Deus falar conosco não, senão seremos destruídos. Então Deus queria deixar bem claro ali que Ele era um Deus santo e Ele exigia do seu povo um comportamento também de santidade. A gente vai ver muito isso quando a gente estudar Levítico, né? A palavra santo, santidade aparece toda hora. Ali tem uma figura que mostra mais ou menos como que ficou, né, o Monte Sinai, o povo lá embaixo, né, observando tudo que estava acontecendo lá no Monte Sinai, e aquilo causou um santo temor, né, nos hebreus que estavam ali embaixo, aguardando Moisés voltar com as leis de Deus. Bom, então vamos aí para a página 54. Está aí o Moisés, né, descendo com as tábuas da lei. Lembrando que essas tábuas da lei foram escritas pelo dedo de Deus. A gente fala tábua, mas na verdade eram pedras, né, em formato de uma tábua, que foram esculpidas por Moisés. Quando a gente fala tábua, dá a impressão que é madeira, né? Não, eram tábuas de pedras, vamos dizer assim. Aí eu quero que os irmãos olhem o negócio no livro de vocês aí, ó. Página 55, 4.5.11. Vocês acharam aí? Está aí, ó, os juízos, direito à prosperidade. Na verdade, ele é direito à propriedade, que aí fala sobre a propriedade de uma pessoa que não pode ser invadida em nenhum aspecto, né? Nem propriedade no sentido de terra, nem propriedade no sentido de animais, e por aí vai. Então é direito à propriedade, tá? Leis dadas aí nesse sentido. Bom, vamos pensar aqui nos 10 mandamentos, como é que foi isso? Então Deus deu a Moisés, quando Moisés estava lá no Sinai, naquele monte que fumegava, aquilo tudo, Deus deu mandamentos a Moisés. Esses mandamentos é chamado de decálogo, né? Deca 10, esse logo aí vem de leis, tá? Então 10 leis, ou 10 escritos. Deus escreveu 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra. A gente tem aí, do 1º ao 4º mandamento, mandamentos que tratam das relações entre homens e Deus. Então, do 1º ao 4º é o relacionamento no sentido vertical, homem e Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Fala sobre a unicidade de Deus. Há um só Deus e só a Ele devemos prestar culto. Não farás para ti imagem. Fala sobre a espiritualidade de Deus. Deus é espírito, não tem forma. Então ele não pode ser representado por nenhum animal ou ser, porque Deus é espírito. 3º mandamento, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Isso fala da santidade de Deus. Olha só, eu anotei isso aqui para a gente falar assim, olha, não tomarás o nome do Senhor. Esse Senhor está nessas letras maiúsculas, porque isso aí é o nome Yahvé, que é o nome que Deus revelou para Moisés. Em vão, lá no hebraico é lachav. Em vão dá a ideia de maldade, inutilidade, vaidade. Então deixa eu parafrasear aqui, ó. É como se Deus estivesse falando assim, olha, os governantes egípcios usavam os nomes de suas divindades para benefício deles e para oprimir as pessoas. Não repitam esse comportamento. Não use o meu nome para benefício de vocês e nem para oprimir pessoas. Então a ideia de usar em vão é nesse sentido, né? Usar para a maldade, usar para atitudes egoístas e por aí vai. Parece que tem muita gente hoje que está desobedecendo esse mandamento, né? Usando o nome de Deus para oprimir pessoas, tirar vantagens e por aí vai. Então Deus diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Em vão é nesse sentido, tá? E
Quando diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar, é um mandamento que fala sobre a soberania de Deus. Deus é o Senhor do tempo e como tal ele deve ser reverenciado. Então no dia do descanso, Deus deve ser reverenciado como Senhor do tempo, ok? Vamos aí, ó. Do 5º ao 10º mandamento, relações dos homens entre si. Então, do 1º ao 4º, do homem para com Deus. Do 5º ao 10º, relação entre pessoas. Respeita aos representantes de Deus. Honra teu pai e tua mãe. A vida humana, ela é sagrada, por isso que está lá, não matarás. Então, não matarás, a palavra hebraica lá, eu até adotei aqui, é hatzar, que significa assassinar. Então é assim, ó, não assassinarás, ou não cometa o assassinato. Porque matar, a palavra matar, se você for olhar no Antigo Testamento, havia a pena capital, que era vista dentro do conceito, na época, como tal da justiça retributiva. Havia o matar sem o propósito definitivo para isso, ou seja, não havia dolo, ou a pessoa estava defendendo a sua própria vida e matou numa guerra. Então aqui não é matar no sentido de tirar a vida apenas, é no sentido de assassinar. Por exemplo, você está numa guerra, aí você vai lá para o meio da batalha, abre o espelho e fala, lá está dizendo não matarás, então não matar ninguém. Pode matar, fuzila, isso não existe, não é? Não matarás no sentido de não assassinarás. A família é sagrada, por isso que tem lá a lei, não adulterarás. Quando há adultério, há uma desordem na família. Respeito à propriedade alheia, por isso que tem lá, não furtarás. Com respeito à justiça, por isso que está lá, não dirás falso testemunho. E sobre o controle dos desejos, né? Não cobiçarás. A palavra lá é tarmod, que significa desejo imoderado e inconfessável de possuir, né? Cobiçar nesse sentido, é aquele desejo incontrolável de possuir o bem alheio. Bom, eu quero dar ênfase a essa questão aqui, porque isso aqui há muita interpretação errada, viu? Coloca aí no próximo slide, já colocou, né? Que logo a seguir do pronunciamento das leis, tem esse texto aí, ó. O texto diz, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Aí os malucos aí criaram uma teoria que é a chamada maldição hereditária. Pega esse versículo aqui, tira ele do contexto, aí começa a orar para Deus quebrar maldições hereditárias. Então esse versículo deve ser entendido dentro do seguinte contexto lá de Ezequiel 18 e 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. O que a gente tem que entender? Que a maldade, ela passa de geração a geração pela influência dos pais. E a maldade vai multiplicando-se ao ponto de Deus trazer o castigo sobre os pecadores. Isso aconteceu na história de Israel, né? A maldade foi se multiplicando ao ponto de cada geração seguinte tornar-se uma geração mais idólatra do que a outra, até o ponto em que Deus puniu aquele povo. Então aqui não tem nada a ver com maldição hereditária, tem a ver com o pacto do Sinai, que está ligado à questão da obediência. Obedeceu, desfrutará do melhor da terra. Não obedeceu, eu tiro vocês da terra. A terra é minha, diz o Senhor dos Exércitos. É assim que tem que funcionar a interpretação bíblica. A pessoa pegar um versículo que está dentro do contexto e conduzi-lo para um outro contexto, chama-se de crime hermenêutico. Não podemos fazer isso, ok? Vamos lá. Gente do céu, tem coisa mais para falar. E eu preciso falar sobre o tabernáculo. O que a gente faz, hein?
Deixa eu ver aqui, irmãos, só um minutinho aí. Onde que eu estou aqui? Deixa eu me localizar no tempo, no espaço. Ah, sim. Olha aí, ó. Veja aí na página 55, nós vamos tratar aí, ó, desse 4.5.9 até o 4.5.13. Deixa eu resumir isso aí tudo para ficar mais fácil, porque senão eu vou ficar perdido aqui. Olha só, os capítulos 21 até 23 do Êxodo trata das leis civis e cerimoniais. O capítulo 20, os 10 mandamentos. Mas aí vem, além dos 10 mandamentos, que é um resumo daquilo que vai ser tratado do 21 até o 23. Olha aí, depois de dar os 10 mandamentos, Deus entregou as leis pelas quais a nação deveria governar-se. Essas leis desenvolvem pontos do decálogo, mas em alguns casos tratam de coisas que têm importância para nós. Olha só, lá no decálogo a gente não falou que são duas divisões: relação do homem para com Deus, relação entre pessoas. Tudo isso, gente, está dentro do contexto cultural. À volta do povo hebreu haviam várias religiões pagãs, e essas leis também afastavam os hebreus daquele comportamento do paganismo. Então, algumas leis aqui têm a ver com a idolatria, com o paganismo. Não tem a ver conosco, que já está dentro de um outro contexto. Tem a ver no sentido de lição moral, ou seja, assim como haviam leis que afastavam os hebreus do paganismo, da idolatria, também há para nós orientações que nos afastam desse comportamento. Mas situações específicas estão ligadas àquele povo lá. Por exemplo, tem uma lei lá, né, no capítulo 23 e 19, proibindo cozinhar o cabrito no leite da mãe. Por quê? Isso fazia parte de um rito religioso cananeu. Então, era uma oferenda para uma divindade cananeia. Pegava o cabrito, cozinhava ele no leite da mamãezinha dele, da cabritinha, da cabrita mãe. Então, aquilo era um ritual de oferenda a uma divindade cananeia. Então, Deus proíbe o povo hebreu de fazer isso também, para aquela ação de cozinhar não estar associada a um ritual religioso do paganismo. Ok? Então, quando vocês lerem esses capítulos aí, tenham isso sempre em mente, tá? Bom, tem leis lá de ordem social, né? Que é com relação a escravos, com relação a órfãos, com relação a viúvas, com relação a estrangeiros, ok? Bom, então vamos lá. Tem aqui do livro de vocês, na página 56, olha aí, por favor. A questão das festas do Senhor, nós vamos estudá-la quando estudarmos sobre o Levítico, porque o Levítico vai tratar sobre a legislação das festas com mais especificidade, tá? Hoje a gente passa assim bem rapidinho, que a gente vai tocar nesse assunto na próxima quarta-feira. Mas eu queria que vocês observassem aí, ó, o 4.5.14. Acharam? Sim ou não? Porque aí ela colocou assim, ó, a Mônica, minha amiga que fez aqui esse livro, ela colocou assim, ó, elas são consideradas pelos judeus como um momento privilegiado de entrevista, moed com Deus. Vocês viram isso aí? Acharam? Na verdade, essa palavra aí é moed, não é moed, tá? Até coloquei a palavra em hebraico ali, ó, para vocês verem lá, ó. Moed e Yahvé significa solenidades ou festas do Senhor. Então essa palavra aí hebraica, ela ficou errada. Pastor, posso confiar na sua informação? Pode. Por isso que eu coloquei a palavra em hebraico lá para vocês saberem como é que escreve, tá? Para ficar uma coisa bem técnica mesmo, viu? Então, ao invés de ser moed, é moed. Então, moed e Yahvé. Não é moad com Deus, é moed e Yahvé, que significa solenidades
do Senhor ou festas do Senhor, ok? Deixa eu ver o que mais aqui. Aí a gente tem aqui, irmãos, ó, as festas mosaicas de peregrinação. Ela colocou aqui, deixa eu ver aqui uma observação que eu quero passar para vocês. 4.5.15.1.2, Jesus amado. Pessah, Páscoa, celebrada no 15 de Nissan, não é 15, é 14. Olha lá, coloquei lá, ó. 14 de Nissan é a data certa. A Mônica não sabia? Acredito que sabia, porque na hora certa ela colocou errado, ou quem digitou errado, porque ela é uma pessoa muito capacitada, a irmã que escreveu esse livro. Tá? Então não é 15, arrume aí, é 14. Todo mundo entendeu? Sim ou não? Vamos lá para o próximo aí, ó. 4.5.15.1.3. Até cansei agora, né? Tem lá, ó. Homer, primícias da colheita. Ó, vamos entender isso melhor. O Homer era uma medida de cevada de 2,2 litros. O nome da festa não é Homer, o nome da festa é Sefirah HaOmer, tá? Coloquei lá para ficar bem bonitinho, que é a contagem do Homer. Esse Homer ele era contado entre a Páscoa e a festa do Pentecostes, que é a festa do Shavuot, festa das colheitas. 49 dias a pessoa ia lá e levava oferendas, né, para Deus. Então, essa ação de levar oferendas entre a Páscoa e o Pentecostes, nesses 49 dias, é chamado de Sefirah HaOmer, tá? Ela colocou isso ao Homer, né? Coloca aí bonitinho no seu livro aí, ó. Sefirah HaOmer, contagem do Homer, tá? Vamos mais para frente aqui. Acho que era só isso que a gente tinha que observar aqui no livro. Se eu lembrar de mais alguma coisa, a gente fala, né? Bom, essas festas aí, bom, nós vamos ver quarta-feira que vem. Nós vamos estudar Levítico. Quarta-feira que vem a gente volta aí. Vamos explicar melhor sobre a Páscoa, sobre o Shavuot, sobre o Sukkot. Vamos explicar isso aí tudo em quarta-feira que vem. Amém? Vocês não estão nervosos comigo, não? Vamos avançando aí. Ei, irmão, vamos aqui, desse slide aqui, ó. Isso aqui que é importante a gente observar, porque senão você não vai entender o restante do Antigo Testamento. Porque tem muita gente que acusa Deus. Mas como que é possível? Deus dá a terra, depois tira o povo da terra. Foi um acordo assinado entre Deus e o povo dele lá no Sinai. A aliança do Sinai, a aliança sinaítica, tem como base uma palavrinha-chave: obediência. Obedeceram, vão desfrutar do melhor da terra que eu estou dando para vocês. Desobedeceram e voltaram-se para outros deuses, eu vou tirar vocês dessa terra. A terra é minha, diz o Senhor. Isso tem que ficar bem claro para a gente entender o Antigo Testamento. Olha só, a aliança, ela foi aceita pelo povo. Quando Moisés desceu do monte, que deu a lei ao povo, capítulo 20, capítulo 21, 22, 23, o povo disse assim: tudo que o Senhor pediu, faremos. Está lá no capítulo 24, versículo 7. Moisés então reúne todos os líderes hebreus, faz um grande sacrifício, uma grande celebração e selam aquele sacrifício. Selam o pacto, melhor dizendo, com um grande sacrifício. Então o pacto do Sinai não foi unilateral e incondicional como o pacto abraâmico. O pacto abraâmico era unilateral e incondicional. Tanto é que Deus mandou Abraão cortar as partes do animal. O certo era Abraão passar entre as partes do animal e Deus também. Deus coloca um sono profundo em Abraão, vem dessas trevas e apavorantes, e Deus passa no meio. E Abraão entendeu
que ele, Deus, ia cumprir o pacto, independentemente se Abraão errasse, se não errasse, se fosse bonito, se fosse feio, Deus ia dar o descendente a Abraão, e deu. Agora aqui não, aqui a conversa é diferente. Aqui o pacto não é unilateral. Aqui o pacto ele tem dois lados. Eu sou o Senhor da terra. Vocês vão me obedecer? Sim, Senhor. Tudo que o Senhor escreveu aí, faremos. Então vocês vão desfrutar o melhor da terra. Se não me obedecerem, eu tiro vocês daí. Concordam? Tudo que o Senhor falou, faremos. Então era um pacto condicional e acordo entre partes. Está entendido isso? Porque se você não conseguir entender isso, irmão, você não vai entender os livros proféticos, você não vai entender o livro que trata dos despegos, livros de Esdras, de Neemias, de Esther. Você não vai conseguir entender isso. Então tem que ficar bem claro isso na mente de vocês. O pacto do Sinai foi um pacto condicional, ok? Bom, vamos lá. Nesses 15 minutos que me falam, será que eu vou dar conta de falar isso em 15 minutos? Tem que dar conta, horário é horário. Senão daqui a pouco vai ter gente que vai levantar daquele fundo ali, vai vir bravo no meu rumo ali, ó. E pensa numa mulher nervosa lá, Pâmela. Brava, viu? Tadinha, a Pâmela é um amor de pessoa, né? Casou com uma pessoa que é mais amor do que ela ainda, aí virou dois amores, né? Olha que coisa, né? Gente, vamos lá para o tabernáculo. Então veja bem, ó, aqui a gente tem no capítulo 20, decálogo, do 21 até o 23, leis que tratam da sociedade, né? Que tratam da sociedade. Agora, a partir do capítulo 24, nós temos aqui a lei do culto, o local, que é o tabernáculo, e as pessoas que vão trabalhar nesse local, os levitas. O livro de Levítico vai tratar das pessoas e dos seus ofícios, que são os levitas, o sacerdote, o sumo sacerdote, os levitas. Aqui em Êxodo 24 até o 40, trata do local do culto e dos objetos que seriam utilizados por esses sacerdotes. Então o livro de Levítico é uma continuidade, né? Como se fosse um manual de trabalho do levita nesse lugar aqui, que é o tabernáculo. Tudo bem? Conseguiram entender? Posso continuar? Sim ou não? Eu não. Sim. Olha que coisa linda, né, do tabernáculo. Vocês podem perceber que o tabernáculo, ele ficava no meio do acampamento. Não dá tempo da gente explicar, mas cada acampamento aí, principalmente as tendas fronte ao tabernáculo, eram como se fossem pessoas vigiando ali o tabernáculo. Eram como se fossem, não, eles estavam ali para vigiar o tabernáculo. Porque o tabernáculo tinha muitas peças ali caríssimas, né? Peças de ouro, peças de madeira revestida com bronze, todo material caro. As cortinas de linho fino, as peças do tabernáculo, se somados hoje, daria milhões de reais, muito dinheiro. Então, o tabernáculo está no meio, o povo está ali para protegê-lo, mas a simbologia do tabernáculo estar no meio do acampamento é dizer que Deus está no meio do seu povo, ok? Vamos aí então entender aí essas coisas, né? Então o tabernáculo tinha lá, tem lá no livro do Êxodo 13 capítulos, gente, 13 capítulos que falam só sobre o tabernáculo, né? Que coisa, né? Então o propósito do tabernáculo era prover um lugar onde Deus habite entre o seu povo, ser o centro da vida religiosa, moral e social, representar as grandes verdades espirituais. Construção do tabernáculo, os detalhes foram dados a Moisés. Moisés não tinha habilidade para construí-lo. Deus então orienta Moisés a chamar Bezalel. Bezalel chama Oleabe, e eles são os artífices, né, que constroem aí o tabernáculo. Simbolismo do tabernáculo simboliza a presença de Deus, a aproximação de Deus e o culto aceitável a Deus. Quando a gente lê o Novo Testamento, a gente entende que o tabernáculo representa a pessoa de Jesus. João 1:14 fala assim:
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, né? Então o Verbo é Jesus, habitou entre nós. O termo lá é eskenoceno, a palavra eskenos é tabernáculo, então seria, e o Filho de Deus, Jesus, tabernaculou entre nós, e vimos a sua glória, doxa, que é a mesma palavra do hebraico kavod, a glória do unigênito do Pai. Isso é uma referência ao tabernáculo lá do Antigo Testamento. Olha, o tabernáculo do Antigo Testamento foi uma representação da presença de Deus entre nós, através de uma presença gloriosa, mas isso é real, de fato, não é? E com muito mais propriedade na pessoa de Jesus. É isso que João está falando lá em João 1 e 14. É um pouco assim difícil de entender, mas quando a gente for estudar os evangelhos, a gente volta nessa questão e explica de novo, tá? Não precisem ficar nervosos, não. Bom, aí está falando sobre o resgate do povo hebreu, acima de 20 anos, tá? Isso aí era para todo homem, né? Tinha que ser resgatado, o valor era único, para mostrar que não tem grau de importância, por aí vai, tá? E agora do tabernáculo. Vamos estudar o tabernáculo propriamente dito aqui, que eu só tenho 10 minutos para isso. Pode passar lá. Olha só, o tabernáculo, aparentemente, assim, olhando, parece que é uma estrutura gigantesca, mas não era. Porque o tabernáculo, ele era um local de trabalho dos sacerdotes. Não era um local de culto público, vamos dizer assim, todos os homens, né? Os 600 mil homens no mesmo lugar cultuando. Isso era impossível, ter um local de culto que coubesse tanta gente. Então o tabernáculo era um local de trabalho para os sacerdotes, tá? E a ida ao tabernáculo ela era de forma, né, quase que indo e vindo, entrando e saindo, porque não cabia todo mundo ali. O tabernáculo ele tinha 50 metros de comprimento e 25 de largura. Vamos chamar assim o seu muro, né? O muro do tabernáculo, que era feito de cortina, é claro. Não dá tempo de explicar todos os detalhes aqui, mas o muro do tabernáculo era feito de cortina. No pátio do tabernáculo tinha duas peças, altar do holocausto e pia de bronze. O tabernáculo propriamente dito é aquela estrutura lá de 10 metros de comprimento por 5 de largura. E essa estrutura era repartida, né, num cômodo que tivesse 5 metros de comprimento e 5 de largura. Era um quadrado. Então vamos imaginar que isso aqui era o tabernáculo propriamente dito. O quintal da igreja é aquele chamado lá de átrio, né? Então no quintal da igreja ficavam duas peças: altar de holocausto, pia de bronze. Aqui nesse lugar, imaginemos que fosse o tabernáculo propriamente dito, dividido em duas partes, onde uma parte maior era o lugar santo e uma parte menor, lugar santíssimo, ou santo dos santos. Sim? Pode voltar lá naquele slide lá, isso, tá? Então olha só, aqui nessa parte maior aqui tem 3 peças, as peças lá: candelabro do lado esquerdo, do lado direito mesa dos pães da presença e o altar de incenso. Aí depois aqui tinha uma cortina, né, separando esse cômodo desse aqui, e esse aqui tinha a peça que é a arca do concerto. A gente vai mostrar as figuras ali para vocês entenderem, tá? Mas o que a gente está entendendo aqui é a estrutura: pátio, 2 peças, lugar santo, 3 peças, lugar santíssimo, 1 peça, ok? Passa aí, João César, por favor. Então ali naquela figura ali, tem lá, né, o pátio, 2 objetos, e lá naquela tenda lá, coberta por vários tipos de pele, né, por vários tipos de tecidos, tem lá o lugar santo e o lugar santíssimo. Pode passar mais um, por favor? E vamos observar essas peças aí. A primeira peça que ficava lá no átrio ou pátio era o altar de holocausto. Essa peça era feita de madeira, recoberta de bronze. Era ali que o pecador oferecia o seu sacrifício a Deus, e era ali que os sacerdotes sacrificavam ao Senhor.
para mostrar sobre o poder do sacrifício, para a pessoa alcançar a presença de Deus, né? Se aproximar de Deus através de um sacrifício que substituísse o pecador. Passando ali tinha a pia de bronze, o lavatório. Isso aqui era de uso exclusivo, né, do sacerdote, essas peças, tá, que a gente está falando. O pecador, né, vamos dizer assim, não tinha acesso ao trabalho nelas, era o sacerdote que trabalhava nelas. O sacerdote terminava ali os seus sacrifícios, sujava as mãos com sangue, tudo aquilo. Então ele ia lá na pia de bronze ou lavatório para poder lavar as mãos. Isso é até interessante, que a bacia de bronze, né, ela não era alta, ela era baixa. O sacerdote tinha que inclinar-se. O ato do sacerdote inclinar-se, ele via o reflexo dele na água, para deixar bem claro que a palavra de Deus, ela faz essa investigação, onde o pecador tem que fazer essa investigação por meio da palavra, de sua condição moral, espiritual e tal. Por isso que ela representa a palavra de Deus, a pia de bronze. Bom, então avançando aqui do pátio para o tabernáculo propriamente dito, na sua primeira seção, que era chamada de lugar santo, tinha lá 3 peças. Logo que ele entrava, do seu lado esquerdo tinha o candelabro, ou candeeiro, do hebraico menorá. Essa peça era a peça que iluminava aquele ambiente. Ela tinha uma haste principal, 6 braços, 3 de cada lado. O número 6 representa o número do homem no Antigo Testamento. Esses 6 ligados à haste principal formava um número de 7, né? O número de 7 é o número da perfeição, ou seja, o homem alcança a perfeição e a iluminação da sua vida quando está ligado em Deus, tá? Então o candelabro significava isso, a união do homem em Deus, para ter uma vida iluminada. Não dá tempo da gente fazer uma conexão aqui entre o Novo Testamento e a pessoa de Jesus, pode demorar muito, tá? Mas quem sabe um outro dia a gente explica isso assim, né? Muitos detalhes. Só para vocês terem uma ideia, aqui nessa igreja eu ministrei 5 meses, toda terça-feira, só sobre o tabernáculo. 5 meses, falando só sobre o tabernáculo nas terças-feiras. Então falar isso do tabernáculo em 10 minutos, eu saio daqui doente. Eu chego em casa, eu fico ruim, eu fico doente. Porque eu estou pensando aqui em falar 1 milhão de coisas, mas eu só posso falar 10 coisas. Aí, né, complica a minha vez de professor. Aqui do lado direito, quando ele entrava, tinha a mesa dos pães da proposição, ou mesa dos pães da presença. Era uma representação ali, onde o sacerdote esperava sempre, assim como o povo, pela provisão de Deus. Esses pães eram trocados uma vez por semana, e a cada uma vez por semana o sacerdote podia comer dele. Então era chamado os pães da presença. Era a provisão de Deus para o seu povo, e ela estava sendo dada continuamente. E logo à frente tinha lá o altar do incenso, que representa o poder da oração, né? O poder da oração. Então, saindo desse primeiro cômodo aqui, do tabernáculo propriamente dito, chamado lugar santo, atravessava a cortina e ia para o lugar santíssimo. Esse lugar santíssimo, só o sumo sacerdote podia frequentar. E não era todo dia, toda hora, era anualmente, para fazer o sacrifício no dia da expiação, no chamado Yom Kippur, que a gente vai estudar sobre Yom Kippur na próxima aula, quando falarmos sobre as festas, né? O Yom Kippur é o dia do perdão. A gente vai estudar isso quarta-feira que vem. Então essa peça ficava no lugar santíssimo. O nome dela, Arca da Aliança, Arca do Concerto, tem vários nomes. Era como se fosse um baú, e em cima dela tinha uma tampa. Essa tampa ela é chamada de caporete, no hebraico, ou propiciatório, e tinha esculpido lá 2 querubins. Os querubins, dentro da história do Antigo Testamento, estão associados à ideia de guardar a santidade de Deus. Percebam por essa figura aí que eles estão de frente um para o outro e estão olhando para baixo, porque dentro dessa arca aqui tinha 3 coisas. Tinha a vara de Arão, que havia florescido
gente vai estudar em Números, que houve lá uma revolta, né, dos coraitas, principalmente, né, Datã também estava nessa história lá, onde eles questionaram o sacerdócio de Arão. A vara, né, de Arão foi posta no chão e ela floresceu, e a vara que representava os outros clãs não floresceu. Bom, então ele estava a vara de Arão que floresceu lá dentro da arca, representando que Deus falava com o seu povo, né? Tratava o seu povo do ponto de vista religioso por meio do sacerdócio levítico, arônico. Então o sacerdócio tinha que ser respeitado. Tinha lá um pote de maná lá dentro da arca para representar que Deus é o Deus provedor, Ele que cuida do seu povo. E também tinha lá as tábuas da lei. Aquela primeira tábua da lei, né, que Moisés chegou lá no capítulo 20, Moisés quebrou ela, vocês sabem disso. Depois Moisés sobe lá no monte, Deus escreve as segundas tábuas. Então eram essas segundas tábuas que estavam aqui, para dizer para o povo de Deus que o povo de Deus tinha normas para seguirem, e essas normas foram dadas pelo próprio Deus, tá? Então o tabernáculo era um lugar de culto, de adoração, e tinha todas essas peças aí. Bom, aí está o que eu disse, né? Moisés desceu lá do monte, viu lá o bezerro de ouro, que ele ficou lá 40 dias, o povo ficou grilado com aquele negócio, ó, Moisés não vai voltar, Arão faz para nós aí um Deus. Arão fez um bezerro de ouro, ou um touro de ouro, alguns pensam assim, né? Mas a Bíblia fala bezerro, então bezerro de ouro. E então Moisés quebra aquelas tábuas, pede para quem estiver do lado dele vir para cá, eles vêm, e aí a Bíblia diz que os que se colocaram do lado de Moisés mataram 3 mil idólatras naquele dia, ok? Aí Moisés volta a interceder pelo povo, Deus faz novas tábuas e renova o pacto aí com o seu povo, aí no capítulo 34. Temos ali uma representação ali da figura de Moisés, né? Quebrando as tábuas por causa do evento do bezerro de ouro. Deus escrevendo com o dedo dele as tábuas, né? E Moisés levando as tábuas para o povo, já com o seu rosto que resplandecia, ok? Gente, então é isso. Está vendo tanto que é corrido? Mas como é que eu faço? Me explica aí, Elis. Né? Então, pensando nisso, eu tenho uma proposta para vocês. Veja bem, esse curso, ele a princípio, ele foi formatado para a pessoa pegar esse livro lá e estudar em casa, responde o questionário, entrega lá, pega o novo livro. Aí eles, como o curso foi vendendo muito, as pessoas foram se interessando, isso há 14,